Uma das explicações que você já deve ter ouvido falar sobre a lei da atração é que pensamentos e sentimentos emitem uma vibração, uma onda eletromagnética que inclusive pode ser medida em hertz, e você atrai pessoas, circunstâncias, acontecimentos de acordo com o seu campo eletromagnético. E que a física quântica comprova isso. Mas será que é assim mesmo que as coisas funcionam? Olá, eu sou a Cris Lemos, facilitadora de autoconhecimento e ativista quântica, e seja bem-vindo a mais um vídeo do Momento Quântico. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a clicar nesse botão inscreva-se, esse botão vermelho que tem aqui abaixo do vídeo, e ativar a notificação clicando no sininho que aparece. Assim você garante que vai receber todos os avisos de quando novos conteúdos forem publicados aqui no canal. Bom, eu confesso que eu relutei bastante para falar sobre esse assunto aqui de maneira pública, porque a desconstrução de como a lei da atração funciona foi uma das coisas que mais mexeu comigo nos estudos avançados em física quântica. Mas vocês me perguntam bastante sobre a relação da física quântica com a lei da atração, com fórmulas de manifestação, materialização, cocriação. Então eu senti que era hora de eu vir falar sobre isso, né? De eu vencer aí alguns bloqueios meus e começar a compartilhar uma nova visão, uma visão que eu precisei reelaborar dentro de mim sobre a lei da atração. E nesse vídeo eu quero pontuar algumas coisas importantes para vocês que foi parte da minha reflexão e da minha reconstrução sobre o mecanismo e o funcionamento da lei da atração a partir da visão de mundo quântica. O primeiro ponto é que a visão de mundo quântica, ela entende o nosso ser dentro de 5 experiências, como se fossem 5 corpos possíveis de manifestação. O primeiro deles é o corpo físico, que é o nosso corpo físico, a nossa realidade física e material. Depois a gente tem o corpo vital, que é onde estão os nossos sentimentos. A gente tem o corpo mental, que é onde estão os nossos pensamentos. O corpo supramental, que são onde existem os arquétipos, né, as ideias arquetípicas, as ideias mais puras, esses conceitos mais puros e elevados. E por fim, o corpo sublime, que é onde a gente é pura consciência, é onde a gente se conecta com essa fonte criadora de tudo que é. Então, vamos entender que nós somos essas 5 experiências, que a gente não é apenas um corpo físico, ok? Segundo ponto, é muito comum quando a gente fala em energia que a gente pense em energia eletromagnética, mas energia não é sinônimo de eletromagnetismo. A energia eletromagnética é uma das 4 forças fundamentais da nossa natureza material, junto com a força gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. E mesmo que a gente não veja as ondas eletromagnéticas viajando por aí, por exemplo, o meu celular conectado com o roteador de internet e essa conexão acontecendo, as ondas eletromagnéticas, elas são materiais, elas pertencem ao domínio físico da nossa existência. Elas são invisíveis, a gente não pode pegá-las, mas ainda assim elas são materiais e respondem às leis da física clássica, da física newtoniana. Então, quando você ouve falar que pensamento e sentimento são energias, está correto. Mas são energias eletromagnéticas? Não. Os nossos pensamentos e sentimentos não pertencem ao domínio físico. Lembra do primeiro ponto? A gente tem essa divisão em 5 corpos de existência: o físico, o vital, o mental, o supramental e o sublime. Os nossos sentimentos pertencem ao campo vital, os nossos pensamentos ao campo mental. E esses 2 campos, eles não pertencem ao domínio físico, eles transcendem a localidade. Eles não são feitos de átomos, eles não emitem uma onda eletromagnética. Logo, a ideia de que os meus pensamentos e os meus sentimentos emitem uma vibração, uma onda eletromagnética que define o campo eletromagnético do meu ser, e a partir disso eu me sintonizo com pessoas, experiências e acontecimentos, não é científico. A física quântica não fala disso. E foi uma coisa que me gerou
muita curiosidade, porque em todos os livros que eu lia do Amit, nas aulas que eu fazia, né, do curso online que eu fiz dele por 1 ano, em nenhum momento eu ouvia ele falar sobre eletromagnetismo. E quando eu olhava e estudava com outros professores assuntos relacionados à mecânica quântica e física quântica, eu via que essas pessoas batiam na tecla do eletromagnetismo. E quando eu fui para o Retiro Avançado em Física Quântica, essa foi a questão mais forte que eu levava dentro de mim, porque eu queria saber a opinião dele, né? O que ele tinha para dizer sobre o nosso eletromagnetismo, a lei da atração e a gente criar a nossa realidade a partir disso. E aí que eu entendi que a ficha caiu, né? Que eu tive ali o meu momento salto quântico de entender que essas pessoas que falam de lei da atração e a partir do eletromagnetismo, talvez elas ainda não tenham compreendido essa visão de mundo que o Amit traz, né? De campos, corpos diferentes que transcendem a localidade e de alguma forma a gente ainda cai no condicionamento de tentar encaixar sentimentos e pensamentos dentro de uma realidade física e material. Mas não é isso que ele fala, não é isso que a física quântica comprova. Então, você não atrai as experiências a partir do eletromagnetismo. Isso seria você reduzir todo o seu ser a um corpo físico, a um aspecto único da realidade, que é a realidade física e material. Já aconteceu com você, por exemplo, de você estar super feliz, super grato, sentindo amor, realizado, pleno, e de repente você sai da sua casa, você vai fazer alguma coisa e você é assaltado, você sofre um acidente ou você presencia alguma cena muito ruim. Isso já aconteceu comigo. E me fez questionar um pouco dessa ideia de que o meu eletromagnetismo atrai as situações, ou então como um exemplo clássico da estação de rádio. Né? Então, quando eu levo o meu corpo a uma determinada frequência, é como se eu sintonizasse a uma determinada estação de rádio e aquilo que acontece na minha realidade é compatível com a frequência que eu me sintonizei. E aí eu fiquei pensando, mas poxa, eu estava sintonizada, né, numa frequência de alegria, de gratidão, de amor, e por que na minha rádio, né, usando essa analogia, por que nessa estação, na rádio que eu me conectei, veio essa experiência? Né? O que aconteceu de errado? E aí isso foi um primeiro ruído, né, um primeiro questionamento que nasceu dentro de mim para tentar entender mais a fundo essa ideia da lei da atração pela visão de mundo quântica. E aí, quando eu entendi que essa visão, ela não fala em nenhum momento sobre eletromagnetismo, ela não classifica os nossos pensamentos e sentimentos como ondas eletromagnéticas, porque eles não são materiais, eles não pertencem a esse domínio, e por não ser material, eles não podem ser medidos em frequência Hertz. Poxa, Cris, então essa coisa de pensar positivo, afirmações positivas, me conectar com sentimentos de amor, de alegria, de gratidão e que isso transforma a minha realidade, na verdade isso não funciona? Não, na verdade funciona, mas não da maneira como explicam. E o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que isso não desvalida, né, o ensinamento de outros profissionais a respeito dessa ideia de que eu tenho que sim pensar positivo, de que eu tenho que ser otimista, de que eu tenho que ver as coisas pelo copo meio cheio, né, praticar e exercer sentimentos mais elevados. Tudo isso faz muita diferença, tudo isso funciona, mas a ideia de eletromagnetismo, de vibração, de frequência, isso não é científico. Você pensar e sentir de maneira automática não vai fazer com que você atraia, que você manifeste o carro dos seus sonhos, o emprego que você tanto sonhou ou o amor da sua vida. Por exemplo, se você quer ganhar na loteria e você nunca compra o bilhete, quais são as suas chances de você ganhar na loteria? Nenhuma. Agora, o fato de você comprar o bilhete na loteria garante que você vai levar essa bolada para casa? Não. Então, o fato de você pensar, sentir de uma determinada maneira não garante que você vai atrair aquilo, mas pensar e sentir de uma maneira elevada vai aumentar as chances de você conquistar aquilo que você quer.
A física quântica comprova sim que a gente cria a nossa realidade, que a gente tem o poder de fazer escolhas, de interferir no nosso exterior, mas o erro que a gente comete é tendencialmente pensar que fazemos isso a partir da nossa consciência individual, a partir do nosso ego condicionado. Mas não, a nossa capacidade de fazer escolhas diferentes e criativas reside na consciência não local, essa consciência superior onde todos somos um. E o trabalho de pensar e sentir de maneira elevada é extremamente importante e válido pela física quântica, porque quanto mais a gente busca fazer representações mentais de ideias menos distorcidas e mais puras, quanto mais a gente busca a conexão com o sentimento de amor, de alegria, de bondade, de compaixão, mais a gente acessa essa consciência não local, mais a gente alinha os nossos desejos e as nossas intenções com a intenção do todo. Então, para resumir a ideia principal que eu quis trazer nesse vídeo, é que, primeiro, os nossos pensamentos e sentimentos não são materiais, eles não são ondas eletromagnéticas e eles não podem ser medidos em hertz, pelo menos até o momento presente que esse vídeo foi gravado. Se com a evolução da tecnologia, novos estudos e pesquisas e experimentos, isso for alterado, eu venho aqui compartilhar com vocês, mas até o momento a ciência, a física quântica não fala que os nossos pensamentos e sentimentos são ondas eletromagnéticas medidos em hertz. A física quântica também não fala e nem comprova que a lei da atração se baseia no nosso eletromagnetismo. No entanto, a física quântica ela te estimula e te incentiva sim a fazer o trabalho de pensar e sentir positivo. Essa é uma parte fundamental para a transformação que a gente tanto deseja. Mas você faz isso não porque a partir disso eu vou atrair experiências melhores para a minha vida, mas porque o trabalho de pensar e sentir positivo, na verdade, vai me ajudar a aprender, a significar, a interpretar as experiências da minha vida sem tanta distorção, sem tanto mimimi, sem tanto vitimismo. E aqui eu volto para uma ideia que eu venho carregando comigo muito forte. O caminho espiritual, ele não te poupa das experiências da terceira dimensão. Ele não vai evitar, ele não vai te colocar dentro de uma bolha e te impedir que coisas ruins aconteçam no seu caminho. Mas o caminho espiritual, ele vai te preparar para essa jornada, ele vai te trazer maturidade, você vai agir como um adulto diante do desafio e não como uma criança que se desespera, que clama, que deseja um salvador para vir tirá-la daquele problema. E se a gente fica preso nessa ideia de que a lei da atração funciona a partir do magnetismo, então eu de alguma forma sustento essa crença infantil. E aí é muito fácil eu imaginar que, por exemplo, para o Dalai Lama, nada de ruim acontece. Afinal, ele é um ser que está totalmente conectado com o amor, com a abundância, com a luz, com a bondade. Mas será que não acontece nada de ruim? Será que ele não acorda de mau humor? Será que ele não pega uma pessoa grosseira? Será que ele não tem, situações de ter que lidar com a raiva ou ter que lidar com a agressividade de alguém? Será? Será que todo esse trabalho de expansão, todo esse trabalho de conexão com os pensamentos positivos e sentimentos também elevados, na verdade, só não fortalece ele para que ele perceba as experiências que seriam, entre aspas, negativas com outros olhos? Então, aqui fica essa reflexão para vocês. Eu espero que de alguma forma tenha te ajudado, tenha aberto um pouquinho mais a sua mente. Depois coloca aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, qual é a sua ideia sobre lei da atração. E se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir para você deixar o seu like aqui, porque quando você sinaliza que esse é um conteúdo que foi relevante para você, o YouTube entende que esse canal é importante e ele passa a divulgar ainda mais os vídeos daqui para um maior número de pessoas. Então eu conto com a sua ajuda, se inscreve no canal, deixa o seu like, coloca o seu comentário, vamos interagir, coloque também as suas dúvidas, porque isso me ajuda a construir novos conteúdos referentes à lei da atração, à manifestação e por aí vai.
e a gente se encontra então na próxima semana. Gratidão!